Não se conforme ao mundo. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, Nova Versão Internacional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que palavra maravilhosa. Deus seja louvado, né? Igreja preciosa do Senhor, povo amado de Deus, eleitos do Senhor que não estão conformados com este mundo. Igreja sem ruga e sem mácula, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar desse tema preciosíssimo, de não estarmos amoldados ao mundo, não nos conformarmos com o mundo, né? Em algumas versões mais antigas, em português, aparece: não se conforme ao mundo. O que é se conformar, se amoldar? É justamente tomar a forma. É você ter a mesma forma que o mundo tem. E vocês viram aqui comigo que há esse chamado para a transformação e renovação da mente, né? Transformação pela renovação da mente. Ou seja, o que nós aprendemos só nesse início aqui? Que a sua mente renovada, ela transforma você como um todo. E o que renova a nossa mente senão a palavra da graça de Deus? A palavra do novo pacto, que é novo e será novo para sempre. A renovação só vem através desta palavra, do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo ressuscitado, que é Deus sobre todos, evangelho este que foi revelado ao apóstolo Paulo e que pela misericórdia do Senhor chegou até as nossas vidas em nossa geração. Então, esse evangelho realmente renova a nossa mente e, consequentemente, nos transforma. Foi isso que a palavra fez, né? A maioria de nós que hoje está em graça, a maioria de vocês que hoje está aí ao vivo assistindo, ou pela gravação, né? A maioria veio do sistema religioso, onde nós achávamos que tínhamos que frequentar templos feitos por mãos humanas para buscarmos a Deus. Nós achávamos que não tínhamos o Espírito Santo, que tínhamos que buscá-lo. Achávamos que não tínhamos a vida eterna, que também tínhamos que buscá-la por meio das nossas obras religiosas, né? Na verdade, um misto, né? A religião nos ensinava, e ensina até hoje, que a vida eterna, a salvação, né? Ela vem através de um misto de obras. É uma mistura de boas obras, ou seja, fazer o bem, com obras religiosas. Sendo que a ênfase, pelo menos na minha experiência, tá? Na minha experiência que eu tive nas chamadas igrejas do sistema às quais eu pertenci, a minha experiência foi o seguinte: não havia incentivo, praticamente não havia incentivo às boas obras. Havia incentivo apenas às obras religiosas. Pelo menos, repito, na minha experiência. Mas, de maneira geral, o sistema diz isso. Olha, você tem que fazer boas obras e obras religiosas. Ou seja, tomar a tal santa ceia, né? Batizar em águas e fazer campanha, e passa o óleo na cabeça, e jejua. Enfim, esses sacrifícios todos, né? Todo esse mover religioso, todo esse cerimonialismo, você tinha que praticar tudo isso e, claro, obviamente, não podia deixar de frequentar o templo feito por mãos humanas, né? Então você tinha que ter todas essas práticas e também realizar boas obras para que isso no futuro, eventualmente, trouxesse a vida eterna para você. Então veja, conhecer a graça, como eu sempre digo, é a maior de todas as bênçãos que podem se manifestar nessa vida terrena. É conhecer a graça, porque a graça te liberta. A graça traz renovo para o seu entendimento, para a sua mente, né? Como acabamos de ler aqui, e ela transforma a sua vida. Vamos ler novamente o primeiro versículo? Não se amoldem, não tomem a forma, não se conformem ao padrão deste mundo. Olha só, mas transformem-se. A transformação vem através de quê? Pela renovação da sua mente. Percebeu? A renovação. E eu digo, como a sua mente vai se renovar se ela estiver impregnada do antigo pacto?
de mandamentos religiosos que vêm da antiga era. Evidentemente, o sistema religioso não consegue renovar a mente de ninguém, porque a palavra que eles pregam, as suas doutrinas, seus ensinamentos, todos estão permeados do antigo pacto. Todos estão impregnados do raciocínio da antiga aliança. Ainda que eles digam que estão em graça. Muitos dizem, aliás, praticamente hoje todo mundo diz que prega a graça. Não, aqui a nossa igreja é graça, pode vir para a graça aqui, que aqui você não vai ouvir lei. Sendo que a lei, na verdade, está embutida nos raciocínios. Ela está disfarçada. Então as pessoas não percebem que estão cumprindo os mandamentos da lei sem saber. Entende? Então veja, aquilo que eu sempre digo, cronologicamente, ninguém está debaixo da lei. Porque a lei terminou na cruz e, em definitivo, ela teve seu fim na queda do templo de Jerusalém no ano 70. Então a era da lei já passou. Já vivemos a nova era, que é a era de Cristo. Já nascemos nela, inclusive. Só que muitos, mesmo não estando cronologicamente debaixo da lei, estão mentalmente. E é o que eu sempre digo, há dois grupos, né? Aqueles que dizem que nós temos de fato que cumprir a lei, na letra, e há aqueles que não, que é a maioria, que dizem que estamos na graça, porém, como eu acabei de falar, as obras da lei estão embutidas em todo o raciocínio. Entende? Então a igreja, chamada igreja, né, está envolvida pelo antigo pacto, porém ela está vestida de graça. Entende? É uma graça só da boca para fora. Então não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, olha só. Isso aqui, na minha visão, tem dois sentidos. Você experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus tem o sentido de você experimentar e viver a graça. Porque a graça foi a vontade de Deus estabelecida. Só que existe também o sentido de você conhecer o que Deus quer de você. O caminho que você tem que andar de acordo com a palavra. Veja, não é de acordo com religião, não é de acordo com mandamentos de homens, é de acordo com a palavra. Então, na minha visão, há dois raciocínios aqui. O que é, irmão, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Na minha visão, em primeiro lugar, é você conhecer a graça, experimentar e viver a graça. Repito, a graça foi a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que foi estabelecida por meio de Cristo. Mas isto também significa, no final das contas, você conhecer o caminho que Deus quer que você siga. Entende? Você conhecer a vontade de Deus para a sua vida, para as nossas vidas em geral, né? O Senhor tem a sua vontade. Deus quer que nós andemos de uma maneira específica que a palavra revela. E veja, é contrário ao mundo. Percebeu, né? O Senhor não quer que nós nos amoldemos ao mundo. Agora veja, é importante ressaltar o seguinte. Sempre nos foi ensinado que você se conformar, se amoldar ao mundo, era você não ter compromisso com o templo religioso e você viver a sua vida fora do templo, praticando coisas normais da vida. Então eu sempre vi assim, se eu estou dentro do templo e cumprindo ali todos os mandamentos e vivendo as proibições e as imposições ali do templo religioso, então eu não estou amoldado ou conformado com o mundo. Este foi o raciocínio que eu sempre tive. Tá? E é o raciocínio que é ensinado até hoje. Então, se a pessoa está fora do templo, e se ela, por exemplo, vai ao cinema, exemplos corriqueiros, né? Ela frequenta a praia, ela vai a uma festa e bebe socialmente com os amigos, ela joga futebol ou pratica qualquer esporte aí, junto com as pessoas do mundo, entre aspas, né? Se a pessoa pratica tudo isso, então ela está amoldada ao mundo e não a Deus. Só que, abençoados, vejam bem, é óbvio que está embutido no conceito de mundo aqui o modus vivendi carnal da sociedade. Porque a palavra aqui, mundo, né, não se conforme, não se amolde ao mundo, mundo vem de aion. No caso, como vocês sabem, aion significa era, período de tempo, mas também
por uma extensão de sentido. Aion significa a era presente, o tempo atual, ou seja, a sociedade que vive naquele tempo ou nesse tempo. Tá? Então, nesse caso, o apóstolo Paulo usa esse termo neste sentido, no sentido da sociedade vivendo naquele momento. Ou seja, não se amoldem, não tomem a forma da sociedade. Vocês que são filhos de Deus, não vivam como a sociedade vive. Mas veja, em que sentido? No sentido de que você não pode fazer absolutamente nada, fazer as coisas normais da vida? Não, não é nesse sentido. É no sentido do mal, propriamente dito. Né? Não é o mal que o sistema inventa. Ah, se você for à praia, está pecando. Se você frequenta isso e aquilo, se você for a um show, se você estiver com seus amigos do mundo. Você entendeu? Não é isso. É o mal. É evidentemente que se você pratica o mal de fato, não o mal que a religião inventa, né? Mas o mal de verdade, as obras da carne, etc. Claro que se você pratica isso, você está vivendo de acordo com como a sociedade vive. Porque a sociedade, em função da carne, ela é essencialmente má. Entende? Então você sendo filho de Deus, você não vai se amoldar a isso. Então é claro que o sentido aqui é esse também. Quando Paulo fala, não se amoldem ao mundo, ele está falando da geração que estamos vivendo, no caso a deles lá, e serve para nós hoje, a nossa geração, a nossa era, ou seja, a sociedade que vive hoje. Então, claro que nós não temos que viver como a sociedade vive, do ponto de vista das obras da carne. Então, assim como a sociedade da época de Paulo, né, a igreja não deveria viver como eles, nós também não temos que viver como a sociedade hoje, no que se refere às obras da carne. Não ao viver diário da vida normal. Entende? Então, se conformar com o mundo, sim, tem esse sentido. Tanto que se você for ler o contexto de Romanos 12, você observa Paulo dando diversas diretrizes ali. Ele fala, olha, amem-se uns aos outros, tenham boas obras, sabe? Paulo vai dando vários conselhos que é como Deus quer que nós vivamos. Entende? É só você ler o capítulo 12 de Romanos, você vai ver que se conformar com o mundo tem sim esse sentido de você não praticar o mal que o mundo pratica. Tá? Só que, amados, vamos lá. Existe um aspecto de se conformar com o mundo, e é esse aspecto que eu quero ressaltar hoje, porque, veja, ele não é ressaltado, obviamente, no sistema religioso. Então eu quero ressaltar esse aspecto do que é se abster do mundo. Repito, é se abster das obras más? Sim, claro que é. Quando você se abstém das obras más que o mundo pratica, você não está se amoldando ao mundo. Mas existe um aspecto, talvez até o principal, tá, de se abster do mundo, que não é ressaltado pela religião. Tá? E que aspecto seria esse, irmão cristiano? Seria e é, né, o fato de vivermos uma vida religiosa. O fato de estarmos submetidos a conceitos que não têm respaldo no Evangelho. Então, gente, olha só. Viver uma vida religiosa, seguir doutrinas religiosas, também é estar amoldado ao mundo. Porque religião é mundo. Entende? Religião é um conjunto de raciocínios humanos, de mandamentos de homens, de uma teologia criada por homens, entende? Que não tem nada a ver com a revelação do verdadeiro evangelho. Então, se você não está no evangelho e, ao contrário, está vivendo uma vida religiosa, como a maioria de nós que hoje está em graça viveu, né? Se você está assim, você também está moldado ao mundo. De repente, você pode até não praticar os males que o mundo pratica, as obras da carne, ótimo! Mas se você está submetido à religião, você está também, e até acima de tudo, amoldado ao mundo. Então, eu quero ressaltar esse ponto, porque estar conformado ao mundo é isso. Então, repito, estar conformado ao mundo não é o que o sistema diz. Ah, eu deixei de frequentar o templo, agora eu estou aqui no futebol, eu vou ali com meu amigo, eu ouço a música do mundo, eu ando assim assado, eu vou ao teatro. Isso é mundo. Não é isso que é o mundo. Você viver a sua vida de forma normal, sem praticar o mal contra ninguém, isso não é mundo. Isso é a vida normal. O sentido de mundo, primeiro, é praticar o mal e é viver religiosamente.
E eu até enxergo essa questão do aspecto de viver religiosamente como até mais importante. Por que eu digo isso? Porque não praticar o mal é uma coisa que todo mundo sabe que não tem que fazer. Todo mundo sabe. As pessoas praticam ou não praticam por este ou por aquele motivo. Mas saber que é errado, as pessoas sabem. Agora, a pessoa religiosa, mesmo não fazendo o mal, mesmo não praticando obras da carne deliberadamente, as pessoas estão envolvidas com um sistema religioso que também é mundo. Logo, a pessoa está moldada ao mundo. Por isso que eu enxergo esse aspecto como principal. Entende? É mais importante você saber que a religião também é mundo do que você saber que obras más são mundo. Porque isso aí, repito, todo mundo sabe, o mal é mal. Agora, as pessoas veem a religião como algo bom. Eu estou frequentando aqui a igreja XYZ, né? Frequento aqui o templo construído por mãos humanas, e eu tomo ceia todo mês, e eu faço jejum, sacrifico, faço campanha, passo óleo, e ando de joelho no pó, e sacrifico para cá, sacrifico para lá. Então eu não estou amoldado ao mundo. Não, amado, está sim. Porque, repito, conhecimento religioso é mundo. E se a pessoa está envolvida com isso, ela também está conformada com o mundo. Então esse é o principal sentido que eu quero trazer hoje. Não se amoldem, não se conformem ao mundo. Ou seja, estejam longe dos conceitos religiosos. Claro que você que está em graça já há algum tempo, já está liberto e longe disso. Mas essa palavra é principalmente para você que está chegando agora na graça. Está começando a se libertar. Irmão, a hora é essa. Liberte-se do conceito do mundo para que você não esteja amoldado ao mundo. Para que você não caminhe no mundo, porque você já não é do mundo. Nós não somos do mundo. Então não temos que estar amoldados a ele. Seja no sentido de praticar obras da carne, obras malignas, seja no sentido de vivermos uma vida religiosa. Observe só, abençoados. O apóstolo Paulo orienta os coríntios a não se envolverem com a sabedoria deste mundo. Sabe o que significa a sabedoria deste mundo, nesse caso aqui? É o conhecimento religioso. 1 Coríntios 2, versículo 12, observem. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Primeiro ponto que nós observamos aqui. Que nós só entendemos as coisas que nos foram dadas gratuitamente se for pelo Espírito. Entende? Porque recebemos o Espírito proveniente de Deus. Então é o Espírito que revela a palavra, é Ele que abre o entendimento. Então se hoje você sabe que você recebeu tudo gratuitamente, como você acabou de ler, veja, eu não sei o que estou falando, não estou inventando doutrina. Eu estou lendo a Bíblia. Está muito claro aqui. As coisas que nos foram dadas gratuitamente. Então, aquilo que você recebeu de Deus gratuitamente, você entende que recebeu dessa forma porque o Espírito te revelou. Né? Então, veja, o apóstolo Paulo, ele faz aqui um jogo de palavras muito interessante com a palavra Espírito. Por quê? Porque a palavra Espírito na Bíblia, ela vem do grego pneuma. Ela significa literalmente vento, sopro, respiração. A palavra espírito, em seu sentido literal, tá? Pneuma significa isso, vento, sopro, respiração. E esse vocábulo, claro, ele também era usado para se referir a entidades espirituais. Por exemplo, os anjos, que são espírito, o próprio Espírito de Deus, o Espírito do homem, que habita em nós. Entende? Então a palavra tem esses sentidos. Tem um sentido literal e tem esse sentido secundário, né? Então veja, o apóstolo Paulo faz aqui um jogo de palavras quando ele fala do espírito do mundo e do espírito de Deus. Você pode se perguntar, mas irmão Cristiano, tudo bem, a palavra significa sopro, né? E ela também significa entidade. Tendo em mente, então, o significado da palavra espírito no grego, imediatamente surge a questão, por que o apóstolo Paulo usa a ideia de pneuma do mundo? É estranho, né? Pode parecer estranho, né? Mas, irmão Cristiano, pneuma do mundo, espírito do mundo, quer dizer que o mundo tem o quê? Um espírito, o mundo tem um demônio, é um diabo. O que é esse espírito do mundo? Gente, vamos lá. Como eu falei, o Paulo faz um jogo de palavras com o sentido da palavra
espírito no texto original, aproveitando esses sentidos que a palavra tem. O Paulo está dizendo o seguinte: igreja, nós já recebemos o Espírito de Deus. Então nós não precisamos do espírito do mundo, ou seja, do que é soprado no mundo. E é aí que ele faz o jogo de palavras. Como eu falei, a palavra pneuma significa isso: sopro, respiração, vento. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, está sendo soprado no mundo afora aí um vento, que no caso é uma doutrina, né, que é contrária ao Evangelho. Então, nós já recebemos o Espírito de Deus. Nós não precisamos disso aí que está sendo soprado no mundo. Então, é esse jogo de palavras que Paulo fala. Inclusive, a expressão vento de doutrina vem disso. Ou seja, é uma doutrina soprada. É o que está sendo ventilado no mundo. E veja, na época da igreja primitiva havia muito esses sopros, né? Muitas doutrinas que voavam, entre aspas, ali no meio da sociedade, como acontece hoje também. E o principal sopro ali eram os judaizantes que sopravam. Ou seja, aqueles que queriam que as igrejas vivessem também debaixo da lei, cumprindo obras da lei, circuncidando e guardando sábados e praticando tudo que a lei mandava. Então havia grupos ali de pessoas que iam de igreja em igreja despregando o que o apóstolo Paulo pregava. Então Paulo pregava a graça, aí alguém lá, não é bem assim não, tem que viver debaixo da lei. Mesmo você que é gentio, você que não é judeu também, se você quer seguir Jesus, tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, tem que fazer acontecer. Esse era o principal sopro ali. Por isso que Paulo faz esse jogo, né? Olha, gente, já temos o Espírito principal, que é de Deus. Ele nos revelou tudo que nos foi dado gratuitamente, tudo que vocês têm pela graça, o Espírito já revelou. Então nós não precisamos de nenhum outro sopro, entre aspas. Perceberam o sentido? Então aqui é o sentido de doutrina. Por isso, repito, que há a expressão vento de doutrina. Vem desse sentido da palavra espírito no grego, né? Pneuma. Há também a palavra anemos, que praticamente é um sinônimo de pneuma, né? Que significa também sopro, vento. Nós encontramos essa palavra em Efésios 4:14. Observem. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Anemos, praticamente um sinônimo de pneuma, como eu falei. Ou seja, uma doutrina que é ventilada, que é soprada, que está circulando por aí. E pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Gente, quantos ventos de doutrina existem? Quantos? Se vocês forem observar aí no sistema religioso, cada placa denominacional tem o seu vento. E todos eles são contrários ao verdadeiro evangelho, que é o evangelho da graça. Então, o vento de doutrina são doutrinas estranhas ao evangelho. As pessoas muitas vezes nos acusam de nós, em graça, sermos um vento de doutrina, né? Cuidado com os ventos de doutrina. Esse Cristiano França que prega a graça aí, esse cara é um vento de doutrina. Não, gente. Quando Paulo fala de vento de doutrina, ele está falando justamente de doutrinas contrárias à graça. Então a graça que nós pregamos aqui não é um vento de doutrina. Ela é a doutrina de Jesus Cristo ressuscitado. O vento, ou os ventos, como eu falei, são diversos, estão espalhados no mundo há séculos. E todos eles são contrários à graça. Então nós lutamos aqui contra esses ventos de doutrina, que o apóstolo Paulo também chama de fortalezas, ou seja, construções mentais, né? Fortalezas criadas na mente. As pessoas aí fora, amados, elas são até eleitas de Deus em sua maioria, como eu acredito que sejam. As pessoas que estão no meio do sistema, eu particularmente creio que a maioria delas é filha de Deus, né? São eleitas de Deus. Porém, elas têm verdadeiras fortalezas em suas mentes, porque são anos e anos e anos ouvindo aquela ladainha religiosa, aquela dependência de um sacerdote, a dependência da frequência em um templo construído por mãos humanas, a dependência dos sacrifícios, né? Das campanhas, do óleo na cabeça e dos jejuns e tudo mais.
Essas pessoas sim estão vivendo em ventos de doutrinas. São doutrinas estranhas ao verdadeiro evangelho. Entende? Então veja, espírito do mundo é doutrina religiosa. É um vento que há no mundo. E por que do mundo? Porque religião é mundo. Religião não vem de Deus. O raciocínio religioso, ele não vem do céu. Entende? Ele vem do coração do homem. Percebeu? Vamos observar, vamos ler aqui o contexto de 1 Coríntios 2, tá? Do 1 ao 13. Observe só o que o contexto vai nos revelar. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Olha o que Paulo está falando. Eu não fui com sabedoria de homens. E aqui Paulo está falando justamente da sabedoria religiosa, porque Paulo foi um grande religioso, gente. Paulo era um grandioso conhecedor da lei, das práticas da lei, de todos os mandamentos. Lembrem-se que Paulo era fariseu, e ele fala que ele foi um hebreu de hebreus, né? Ele fala que ele foi um grande seguidor da lei. Então Paulo tinha um grande conhecimento. E ele fala, olha, eu não vim com esse conhecimento humano para falar de Deus para vocês. 2 e 3. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Olha só o detalhe. Eu não vim falar da sabedoria religiosa, que é mundana. Eu vim falar apenas de Jesus. Eu não vim aqui falar da lei, dos mandamentos da lei. Não. Eu não vim falar do que eu conhecia antes de seguir Jesus. Não. Eu vim falar apenas de Jesus. E Paulo foi bem específico. E este crucificado. Em outras palavras, eu vim falar da cruz, do que Jesus fez na cruz. Eu vim falar de Jesus, da cruz em diante, de Jesus Cristo morto e ressuscitado. Ou seja, eu não vim falar de Jesus debaixo da lei. Eu não vim falar de Jesus de Nazaré. Eu vim falar de Jesus crucificado. Tremendo, né? Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estou deixando claro. E vim com fraqueza, temor e com muito tremor estive entre vocês. 4. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria. Porque, veja, abençoados, os judaizantes, eles eram muito eloquentes e muito persuasivos. Tanto é verdade que nós podemos observar, por exemplo, a igreja dos Gálatas regredindo para a lei. Perceberam? Os Gálatas haviam recebido a graça, amados, a revelação da graça. Paulo fala, eu ensinei vocês na graça, ou seja, vocês foram criados na graça. Mas vocês estão regredindo para um outro evangelho que, na verdade, não é evangelho. E por que os Gálatas estavam regredindo? Porque aqueles que iam pregar o legalismo, a lei de Moisés ali dentro, eram persuasivos e eram pessoas muito sábias do ponto de vista da lei, do ponto de vista do conhecimento humano. Entende? Então Paulo fala, minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria. Então Paulo ia falar do poder de Deus, o que Jesus fez, o que a morte e ressurreição dele fizeram pelo povo de Deus. Essa é a demonstração de poder. Paulo não foi falar de mandamento de lei, de seguir ordenança de homens, etc. 5. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Perceberam? Olha só a clareza. A fé de vocês tem que estar baseada no poder de Deus. O que é o poder de Deus? O Evangelho. É isso que Paulo ia apresentar. Olha, eu vim falar de Jesus, da cruz, do poder de Deus, do que Jesus fez por nós ao morrer e ressuscitar. Eu vim falar de Jesus Cristo e este crucificado. Então eu não vim falar de sabedoria humana, de conhecimento humano, de conhecimento técnico da lei. Estou fora disso. Meu amado. Mas, irmão Cristiano, vamos lá. Até agora eu não entendi que Paulo estivesse se referindo a conhecimento da lei ou coisa assim religiosa. Como é que eu posso ter certeza que esse contexto fala disso? Vamos lá. Versículo 6. A resposta está chegando. Entretanto,
falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era. Tá vendo? Deste aion, deste tempo. Tá? Ou dos poderosos dessa era. Aqui Paulo está se referindo justamente aos cabeças da lei. Porque, repito, as pessoas que iam nas igrejas com aquela visão da lei eram pessoas mandadas pelos fariseus, eram pessoas ligadas às lideranças dos fariseus, eram pessoas que não queriam que o evangelho prosperasse e chegasse nos corações do povo. Perceberam? Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. A palavra estava correndo, né? E o raciocínio da lei estava caindo por terra, gradativamente. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que esteve oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Observe o que Paulo está falando aqui. O que nós falamos não é sabedoria do homem, é a sabedoria de Deus. É um mistério que esteve oculto e que Deus pré-ordenou. Ou seja, gente, o Evangelho é a palavra predestinada de sabedoria. Perceberam? O que você está ouvindo hoje, a palavra da graça, foi uma palavra predestinada por Deus. Palavra de sabedoria. Sabedoria de Deus, não de homens. Ok, irmão Cristiano, mas e aí? Como eu posso ter certeza que esse contexto está se referindo às obras da lei, aos legalistas, etc.? Versículo 8, a resposta está aqui. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Perceberam? Conseguiram notar de quem Paulo está falando? O Paulo está falando daqueles que mataram Jesus. Ah, irmão Cristiano, está falando do Império Romano? Não. Daqueles que levaram Jesus até o Império Romano. O Paulo deixa claro, escrevendo aos Tessalonicenses, que os judeus mataram o Senhor Jesus. Não sou eu que estou falando. O apóstolo Paulo deixou claro e deixou escrito. Então, quando Paulo fala daqueles que crucificaram o Senhor e que não entenderam a palavra de Deus, Paulo está falando dos religiosos, dos fariseus e daqueles que eram ligados ao farisaísmo. Ou seja, aqueles que defendiam as obras da lei dentro da igreja também. Aqueles crucificaram Jesus. Então, quando Paulo fala dos poderosos desse mundo, quando ele fala nesse contexto do conhecimento do mundo, do sopro do mundo, o Paulo está falando do conhecimento religioso da lei dentro da igreja. Ou seja, religião é mundo. E Paulo fala, nenhum dos poderosos entendeu a palavra predestinada de sabedoria. Entende? Eles não entenderam, por isso mataram Jesus. Olha que coisa tremenda que Paulo falou. Então a religião, gente, é sopro do mundo. Aqueles poderosos, que eram os cabeças ali da religião judaica, daqueles que viviam enfurnados naquele templo, que foi destruído no ano 70, eles eram poderosos do ponto de vista da sociedade judaica. Entende? Eram poderosos do ponto de vista da lei, do conhecimento da lei, das práticas da lei. Eles eram poderosos neste sentido, mas não entenderam a palavra predestinada de sabedoria. Ficou oculto para eles. Por isso mataram o Senhor da glória. Tremendo, né? 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa palavra é linda, né? Aqui é uma citação de Isaías 64, versículo 4. 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Pegou? Não foi a sabedoria humana, não foi o sopro do mundo. O sopro do mundo só revela a religião. Agora, o Espírito de Deus revelou a graça. Pegou? O que nos foi dado gratuitamente. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 11. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está?
Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Por isso que somente o Espírito podia revelar, né? A palavra predestinada de sabedoria. 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. É o versículo que lemos ainda há pouco, né? Agora estamos lendo o contexto todo. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, e já nos deu gratuitamente todas as coisas pela graça. E você só entende isso pela revelação do Espírito. Então, amados, fica muito claro que o espírito do mundo são doutrinas religiosas. São doutrinas, nesse contexto aqui no caso, né? São doutrinas dos doutores da lei, dos poderosos do mundo, os poderosos daquela era. Ou seja, aqueles que dominavam a linguística, que dominavam a eloquência, que tinham muita sabedoria humana. Aqueles com toda a sabedoria humana religiosa não conheceram a palavra de Deus. Não reconheceram Jesus, muito menos entenderam o evangelho da graça. E assim é a mesma situação hoje, é semelhante. Porque há muitos doutores em teologia por aí. Muitos conhecedores eloquentes, sabem muito tecnicamente da Bíblia, né? Há pessoas aí com tanta sabedoria que eles sabem citar quase que toda a Bíblia de cor e salteado. Conhecem tudo, historicamente, etc., mas não tiveram revelação da graça. Eles são poderosos, porque o sistema religioso é poderoso, né? Do ponto de vista político, financeiro, estrutural. Entende? Eles são poderosos, mas, na verdade, eles têm o sopro do mundo no coração deles. É o espírito do mundo ali. São raciocínios humanos, religiosos. Não tem nada de Deus. Entende? Eu louvo a Deus que o Senhor nos libertou do sistema mundano religioso. Por isso que eu sempre me refiro ao sistema assim. O sistema mundano religioso. Porque o que está ali dentro é o sopro do mundo. Como eu disse no início, né? Nós sempre ouvimos falar que o mundo, pelo menos na minha época, principalmente quando eu fui pentecostal, o mundo era as mulheres usarem brincos, a mulher usar calça comprida, não podia, o homem não podia sair, não podia jogar bola, não podia ter amigo. Na minha época, no caso, eu tinha que andar de calças compridas e manga comprida, porque isso era um mandamento de Deus. Na verdade, isso é o mundo dentro da igreja. Religiosidade é mundanismo. Entende? Então, o autêntico espírito do mundo é isso. Sabe, não é você frequentar a sociedade. Veja, eu não estou me referindo a praticar o mal que a sociedade pratica. Evidentemente, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você viver em sociedade normalmente. Isso não é mundo, isso é você viver a sua vida. Entende? O conceito de mundo, como eu falei, é esse. É você praticar obras más deliberadamente. Entende? Isso é mundo, porque o mundo é essencialmente mal por causa da carne. Mas também é viver de forma religiosa. Também, e na minha visão, principalmente. Quando você vive religiosamente, quando você está mais preocupado com o espírito do mundo, quando você está mais preocupado em frequentar templos e praticar cerimonialismos e viver ali aquela vida e obedece aqui, e obedece ali, e usa esse tipo de roupa, e faz isso, e faz aquilo, e campanha. Quando você vive assim, você vive definitivamente no mundo. É o espírito do mundo dominando a sua vida. Amados, existem diversos sopros no mundo. Essas ideias, por exemplo, de perder a salvação, livre-arbítrio para aceitar Jesus, fazer campanha para ser abençoado, sabe? Se reconhecer como pecador, jejuar para buscar poder, e porque eu tenho que fazer acontecer, porque Jesus vai voltar. Sabe, o reino de Deus vai vir ainda, eu estou esperando, porque a pandemia é um sinal que Jesus vai voltar, porque a guerra não sei aonde é um sinal de que Jesus vai voltar, porque está acontecendo isso e isso. Tudo isso é espírito do mundo. Aceite Jesus, pecador, para você, quem sabe, eventualmente ser salvo. Isso é sopro do mundo, isso não tem no Evangelho. Onde você encontra aceitar Jesus no Evangelho? Faça aqui uma campanha, passa um óleo na cabeça para você ser abençoado. E a palavra diz que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais.
Isso é ou não é sopro do mundo? Ah, pega aqui uma bala ungida, essa bala vai trazer para você a vitória, você vai chupar essa bala, ela vai te curar. Mas deixa aqui uma oferta de R$100 para uma bala abençoada. E assim o sistema vai indo, o povo vai sendo enganado. São sopros do mundo, meus amados. Por isso, meus amados, que nós encontramos nas cartas de Paulo, muitas vezes, o apóstolo preocupadíssimo com a doutrina dentro das igrejas. Porque Paulo ensinava a graça, né, e os seus pupilos ali seguiam seus ensinamentos, só que havia aqueles que vinham invadir, com os raciocínios legalistas, com o sopro do mundo. Então Paulo tinha muito cuidado com isso. Observe Paulo falando sobre isso aqui. Por exemplo, a Tito 1, 9 e 11, até o 11, né? Apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, ou seja, a graça, tá? O Tito recebeu a revelação da graça por meio da mensagem de Paulo. E Paulo está dizendo, apegue-se firmemente a essa mensagem, como você recebeu, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina. Ora, se há uma doutrina que é sã, ou seja, saudável, perfeita, existem doutrinas que não são sãs, né? E Paulo sabia disso, que as doutrinas doentes, entre aspas, né, não saudáveis, também estavam cercando as igrejas. Então Paulo fala, olha, mantenha-se firme, Tito, na mensagem como você recebeu, como te foi ensinada. Fique firme na graça, para que você seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina. Não é qualquer doutrina, é a sã doutrina. E de refutar os que se opõem a ela. Está vendo? Nosso chamado é esse também. É refutar o sistema. 10. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores. Agora veja, especialmente os do grupo da circuncisão. Pegou? De quem Paulo estava falando aos Coríntios? Aqueles poderosos desta era, aqueles que mataram o Senhor da glória, são os da circuncisão. Irmão Cristiano, o que é da circuncisão? Eram os judeus, os judaizantes. Paulo fala, eles são faladores e enganadores, porque eles representam o sopro do mundo, o espírito do mundo. Os da circuncisão. 11. É necessário que eles sejam silenciados. Há uma versão que eu gosto muito, né? Que na versão em português está assim. É preciso fazê-los calar, tapar a boca deles, dos judaizantes, do povo da circuncisão, dos enganadores, faladores inúteis. Paulo pegava bem pesado com esse povo. De vez em quando eu pego pesado também, tem gente que puxa minha orelha aí. Ah, você fica falando da religião dos outros. Amado, eu não estou falando da religião de ninguém, estou falando do evangelho. E muitas vezes para isso nós temos que bater firme. Entende? Assim como Paulo fazia, assim como Jesus fazia. Jesus pegava leve, entre aspas, com os fariseus, por exemplo. Jesus os chamava de sepulcros caiados, hipócritas. Xingamentos terríveis, né? Pois é. Por quê? Porque eles eram enganadores na época de Jesus e também na época de Paulo. Por isso Paulo diz, é necessário que eles sejam silenciados. Como eu disse em outras versões, é preciso fazê-los calar. Temos que tapar a boca deles, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. É, meu amado. Tito 2:1. Você, porém, Tito, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Olha, Tito, há doutrinas aí que são doentes. Elas são insanas. Entende? Mas você recebeu a sã doutrina. A doutrina da graça. Então, não importa quem chegue na igreja aí com palavras persuasivas. Não permita que esses camaradas cresçam aí no meio da igreja. Você, que é o cabeça aí, fale o que convém à sã doutrina. Fale de acordo com a graça. Percebeu a preocupação de Paulo? Olha, Tito, nós temos que calar a boca do povo da circuncisão. É, meu amado. O Paulo também alertou o Timóteo. 1 Timóteo 4:16.
Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, Timóteo. Cuidado com a doutrina, Timóteo. Perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo como os que o ouvem. Aqui não é salvação eterna, gente. É salvar das más doutrinas. É salvar do engano. É salvação da mente. Agora, capítulo 6, versículos do 3 ao 5. Se alguém ensina, Timóteo, falsas doutrinas, sopros do mundo aí, e não concorda com a sã doutrina, olha ela de novo aí, de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a revelação da graça de Cristo ressuscitado que ele deu para Paulo, se alguma mensagem em algum estudo, alguma doutrina não está de acordo com a sã doutrina do Senhor e com o ensino que é segundo a piedade, 4. É orgulhoso e nada entende. Amados, eu acabei de falar daqueles que são conhecedores técnicos da Bíblia, que são eloquentes, que falam da Bíblia de cor salteado e que se formaram em teologia e em pós-doutorado e são padres que estudaram 30, 40 anos e bispos e não sei o que estudaram não sei quantos anos. É orgulhoso e nada entende. Nada entende. Perceberam? Aqueles que iam nas igrejas pregarem as obras da lei, eles eram muito conhecedores da palavra do Antigo Pacto. Eles tinham muito conhecimento das Escrituras. Mas era tudo do ponto de vista religioso. Tinha conhecimento, mas não tinham revelação. Eram orgulhosos e nada entendiam. É o retrato de hoje. Hoje, nós temos aí doutores, pós-doutores em teologia, etc. São orgulhosos e nada sabem. Não importa a formação, não importa a eloquência, não importa a sabedoria humana que tenha. Se não está pregando de acordo com a sã doutrina, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras. Os debates, né? Que é tudo inútil, uma bobagem, né? Mas esse pessoal só quer saber disso. Vou debater isso e aquilo. Para quê? Para demonstrar que sabe. Que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas. 5. E atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Perceberam? Tem muito conhecimento, mas a mente está corrompida. Não é conhecimento de Deus, é sopro do mundo. Entende? Por isso são privados da verdade, os quais pensam que a piedade, ou seja, a devoção, piedade é isso, né? Devoção, envolvimento com as coisas de Deus, é se dedicar ao Senhor. Eles pensam que isso é fonte de lucro. É, meu amado. Perceberam a preocupação do apóstolo Paulo? Uma grande preocupação com a doutrina. Porque ele sabia que no mundo havia muitos sopros, muitos ventos de doutrina, muitos espíritos do mundo que rondavam as igrejas. Então você imagina, gente, você tem um trabalhão, no caso de Paulo na época, né? Viajava, sofria, era perseguido e tal, para poder ensinar a palavra. Aí ele ensinava a graça, abria o entendimento do povo, aquela coisa toda. Aí daqui a pouco vinha alguém e despregava tudo. Não, o que esse Paulo prega não tem nada a ver. Esse negócio de graça aí não existe. Tem que seguir a lei. Se você quer ser salvo, tem que circuncidar e tem que fazer acontecer e tem que guardar o sábado. Os Gálatas estavam caindo nessa, né? Perceberam? Os Gálatas estavam voltando atrás por causa do espírito do mundo. Ou seja, eles estavam se amoldando ao mundo de novo. Entende, gente? Mais uma vez. Você viver uma vida religiosa, você ser um frequentador de templos, você viver em proibições e em imposições, vestindo o tipo de roupa que A ou B manda você vestir, que a denominação XYZ manda você vestir, e você faz a campanha, e sacrifica, e toma isso, e participa daquilo. Isso é viver no mundo, é ser conformado ao mundo. Não é apenas praticar obras más, é viver uma vida religiosa. Então você que está tendo a oportunidade de conhecer a graça, aproveite. Se você está amoldado ao mundo ainda, ou seja, ao sistema religioso, esta é a hora de você se libertar
Totalmente. É um chamado de Deus para a tua vida, porque você não pertence a esse mundo. Amados, quando nós nascemos, nós já nascemos mortos para o mundo. Perceberam? Você, eu, todos nós já nascemos mortos para esse mundo, em todos os sentidos, principalmente no sentido religioso. Então assuma isso para a sua vida. Você estar fora do sistema significa que você não está moldado ao mundo. E claro, também se você não vive em obras da carne, em obras más. Há esses dois aspectos. Se você não tem envolvimento com nada disso, você está alinhado com a palavra. Você está alinhado com a vontade de Deus. É isso que Deus quer para nós. Eu quero encerrar com Gálatas 6, versículo 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie. Amém, com certeza, né? A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Pegou? E isso aqui não é só para o Paulo, não, é para todos nós. Quando Jesus morreu, todos os seus eleitos de todos os tempos morreram na cruz com ele. E uma vez que os filhos de Deus morreram na cruz juntamente com ele, o mundo também morreu para os filhos de Deus e, ao contrário, os filhos de Deus para o mundo. Então nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Entende? E nós não somos guiados pelo espírito do mundo. Não estamos amoldados ao mundo. Pelo contrário, nós fomos transformados pela renovação da mente que a palavra da graça nos proporcionou. Por isso louvamos hoje a Deus, louvaremos a Deus amanhã e louvaremos para todo o sempre. Graças a Deus.